Ana Gomes, muito boa noite e começamos naturalmente pelas eleições brasileiras, mas permita-me que comece por aquela que foi a surpresa da semana. O facto de Sérgio Moro, o juiz que fica claramente associado à Operação Lava Jato, ter aceitado o convite de Bolsonaro para Ministro da Justiça, quando até tinha dito que não tinha nenhum tipo de pretensão política. O Brasil sai a ganhar ou sai a perder com esta escolha de Sérgio Moro? Bom, é um caso que obviamente demonstra um tremendo conflito de interesses que afeta a credibilidade da justiça brasileira, mesmo a que estava a trabalhar bem no combate à corrupção, porque obviamente confirma as acusações de que Moro agiu como agente da justiça com um objetivo político de promoção pessoal. E com uma agenda anti-PT, não apenas por causa da corrupção, mas exatamente porque ele próprio tinha ambições que, segundo se diz, não são sequer só de integrar o governo, mas até já de planear uma futura candidatura presidencial. No caso, sabe-se que Moro teve um papel dominante em todo o processo Lava Jato e Mensalão, fez revelações cirúrgicas para comprometer quer o processo, portanto, para levar ao impeachment da Dilma, quer para manter preso Lula, impedindo-o de ser candidato, não obstante ele ser o mais popular e não obstante as acusações de corrupção que efetivamente continuam em justiça e, portanto, do meu ponto de vista, isto é mau para o Brasil, mas não choca no sentido em que não é pior do que a eleição de Bolsonaro em si e é condizente, digamos, com o que a eleição de Bolsonaro representa. E eu não estou com isto a dizer que os brasileiros são todos da mesma laia de um indivíduo que se permite as boçalidades que Bolsonaro se tem permitido. Mas acho que isto é muito mau para o Brasil. E é muito mal para a democracia no mundo, porque, apesar de tudo, estamos a falar do maior país da América Latina, não é? Penso que aqui em Portugal, acho que é indesculpável que algumas pessoas tentem, digamos, normalizar o impacto desta presidência de Bolsonaro. Bom, eu vou falar do Dr. Paulo Portas, que parece que viu com uns óculos, devem ser, como dizia o inimigo público, os óculos dos submarinos, a vida, o CV de Bolsonaro não descortinou nada de reprovável. Bom, todos estamos lembrados do que disse Bolsonaro até no ato do impeachment, no processo do impeachment de Dilma, louvando o seu torturador, só isso já era mais do que reprovável. Mas enfim, há todos um conjunto de outros elementos que nos levam a preocupar muito com o Brasil e é por isso que houve tantas paixões aqui esta semana em Portugal. Paixões um bocadinho deslocadas relativamente, claro que nós temos um interesse pelo Brasil e uma grande sintonia com o Brasil, uma grande afinidade até afetiva com o Brasil, mas isso não é correspondido pelo lado brasileiro e acho que nós vamos ver isso claramente agora com Bolsonaro no poder. Mas não lhe parece que, a propósito destas trocas de argumentos e discussões particularmente acesas, que houve de parte a parte muita intolerância, pode-se combater a violência com um discurso também ele violento, Ana Gomes? Mas exatamente, esse é o name of the game, digamos, é o truque dos populismos e destas forças da extrema-direita radical que justamente querem a polarização das sociedades e usam uma linguagem de ódio violenta e imagens e políticas violentas. Quer dizer, Bolsonaro neste momento tem ministros que defendem e há governadores que foram eleitos no Brasil que defendem a liberalização de armas. E, por exemplo, que snipers, portanto, atiradores especializados, passem a ser envolvidos, por exemplo, no combate à criminalidade, portanto, pondo em causa, digamos, o Estado de Direito. Temos todo um conjunto, as denúncias, por exemplo, relativamente aos professores, suscitadas por apoiantes de Bolsonaro. Tudo isso
todo esse discurso de ódio visa exatamente desencadear também reações extremadas. E é nessa polarização violenta em que apostam estas forças. E é por isso que elas são extremamente perigosas para a democracia, para o Estado de Direito, e é por isso que, de facto, eu pessoalmente prevejo, no mínimo, uma venezuelização do Brasil. Não consegue, nesta altura, dar o benefício da dúvida não a consigo, Bolsonaro? que é porque as políticas económicas que se prevêem pela mão do Ministro da Economia, do Super-Ministro da Economia e das Finanças, Paulo Guedes, são de privatização todos os azimutos, o que até pode ter contradições com os militares, que também vão ser parte integrante, digamos, deste regime. Bolsonaro quis, de resto, dizer que um dos seus objetivos era branquear a ditadura militar, não é? E apesar de tudo, pode haver aí contradições, porque os militares não quererão a privatização total, designadamente de setores estratégicos, como a Petrobras, não quererão, por exemplo, a reforma da Segurança Social, porque é as suas reformas também que estão em causa. Pode haver contradições até com a Justiça, com o Moro, mas não há dúvida que o que se perfila é dramático para o Brasil. E é dramático para a democracia e não está desinserido daquilo que se está a passar nos Estados Unidos. Não é por acaso que o China Daily chama a Bolsonaro um Trump tropical. É curioso que isto venha da China, esta designação. E, portanto, isto que se está a passar no Brasil não é desenquadrado também do que se está a passar na Europa. Tem tudo a ver também com os Estados Unidos, e a polarização, a violência, o discurso de ódio é suscitado, e é por isso que, de facto, aqueles que querem preservar a democracia têm que ter muito cuidado de não se deixar arrastar. É evidente que vivemos também num contexto, e isso foi chave na própria vitória de Bolsonaro, em que todo esse efeito polarizador é potenciado e é amplificado por causa das redes sociais. Os desenvolvimentos tecnológicos têm também aqui uma utilização perversa. Utilizando claramente uma expressão dos nossos dias e que foi muito referida nas últimas semanas, estamos num tempo de recessão democrática? Sem dúvida. E é por todo o mundo. Isso é visível e é visível também na Europa. E o que se está a passar na Europa provavelmente é mais importante para ser discutido pelos portugueses do que propriamente o Brasil, embora o que se passa no Brasil tenha também diga muito aos portugueses e reflita essa tendência geral no mundo que veio da eleição de Trump e, por sua vez, não aconteceu de um dia para o outro, já estavam lá os elementos para esta polarização. Eu penso que muito tem a ver com as políticas neoliberais na economia de desregulação das últimas décadas, que criaram tremendas desigualdades, tremendas injustiças, em que muitos se sentiram os desprezados pela globalização portanto, tendo esse sentimento de indignação, de insegurança, de medo dos cidadãos em diferentes azimutos, em diferentes latitudes, a ser cavalgados por forças sem escrúpulos de extrema-direita radical que querem exatamente a polarização, a democracia está realmente em perigo. E nós, enfim, no que toca, vamos ver as implicações para todos nós, também na Europa, mas até nas relações bilaterais com o Brasil. Por exemplo, apesar de tudo, foi com Fernando Henrique e com Lula que houve uma aposta, por exemplo, nas relações com Portugal por parte do Brasil, na CPLP, e a CPLP, de resto, foi resultado de uma ideia de um insigne diplomata brasileiro, Aparecido Oliveira, e a ideia era criar um espaço de democracia nos falantes de língua portuguesa. É claro que sabemos que muito vai entre a prática e a retórica, mas não deixava de ser significativo que todos quisessem ser vistos como democráticos, e de repente estamos de facto num processo de retrocesso democrático, em que, pelo contrário, os excessos e os desmandos nos Estados Unidos, obviamente, têm implicações para se fechar os olhos e para normalizar os comportamentos completamente tirânicos e anti-direitos humanos, por exemplo, na Turquia ou nas Filipinas,
ou na Hungria, ou na Itália de Salvini. Que são tão mais perto. E obviamente, o impacto que isto teve em forças claramente antidemocráticas, em vários países também europeus, não é? Até na Suécia, onde uma força nazi teve uma projeção incrível nas últimas eleições, ao ponto que neste momento ainda não se consegue negociar um novo governo. E para não falar no Brexit, porque obviamente o Brexit tem um objetivo de destruição do projeto democrático que é a Europa e obviamente que foi insuflado, encorajado, empurrado pelas forças de extrema-direita radicais americanas e russas, porque obviamente o dedo russo está lá e tem uma agenda de destruição da democracia. Falemos agora de Angela Merkel. A chanceler alemã anunciou recentemente que não se vai recandidatar à liderança da CDU nem a qualquer cargo político. O que é que pode significar, sobretudo para a Europa, o fim desta era Merkel? Bom, será o fim da era Merkel diretamente na Alemanha, porque ela só anunciou que se ia retirar da CDU, o seu partido, e não se candidataria mais ao governo alemão, mas isso não quer dizer que ela não se candidate a lugares europeus. E eu penso que há aqui um cálculo na própria CDU e na senhora Merkel que tem a ver com as eleições para o Parlamento Europeu no próximo ano, em maio de 2019, que obviamente não são só para o Parlamento Europeu, porque no fundo é a escolha da direção política da Europa. Não é só o Parlamento Europeu, aliás, nas últimas eleições com o processo que foi de inspiração alemã, dos chamados Spitzenkandidaten, portanto, cada uma das principais famílias políticas apresentava um candidato que, à frente da sua lista, que seria candidato à presidência da Comissão Europeia. Isto foi apresentado, e eu apoiei essa ideia, como uma forma de aprofundar a relação entre os eleitores e as escolhas que têm a fazer nas eleições para o Parlamento Europeu, mas depois acabou por ter, resultados bastante aquém do projetado, por razões que têm a ver com as dificuldades, as debilidades do próprio Sr. Juncker, neste mandato à frente da Comissão Europeia. Penso que é por isso Merkel, que sabe que as próximas eleições do Parlamento Europeu podem dar um Parlamento muito fragmentado, porque vários partidos implodiram ou se pazuquizaram, designadamente na minha própria família política, portanto na família política socialista, que está com a senhora Merkel na Große Koalition, na Alemanha, e que tem sido, tal como a senhora Merkel, como os partidos da coligação da senhora Merkel, violentamente castigados pelos eleitores alemães, na Baviera, nas eleições na Baviera, e agora nas eleições no estado do Hesse, que é, enfim, o Estado tem por capital Frankfurt. Internamente, na Alemanha, devemos esperar nos próximos tempos um crescimento visível da extrema-direita, que de resto já se vai verificando. A extrema-direita cresceu, mas nestas últimas eleições, quer na Baviera, quer no Hesse, a extrema-direita não cresceu mais. E quem cresceu, sim, foram os verdes. Sinal de que há todo um discurso, mais de abertura e cosmopolita, e eu não diria de esquerda, mas mais ligados a uma esquerda tradicional, que são aqueles a que os cidadãos alemães estão a dar a sua confiança. E não é a AfD, mas é compensação. Os três partidos, portanto a CSU, a CDU da senhora Merkel, a CSU dos seus aliados bávaros da direita e o SPD da esquerda tradicional alemã, são os mais fustigados nestas eleições e são, ao ponto que neste momento têm menos de 40%, o que nunca aconteceu numa coligação, mainstream, partido mainstream na Alemanha. Portanto, eu penso que este anúncio da senhora Merkel tem certamente a ver com uma jogada que passa pelas eleições do Parlamento Europeu, no Parlamento Europeu, passa depois pelas escolhas. O candidato hoje do PPE é fraquíssimo, Manfred Weber, é um tipo
que não vai lá nenhum. Sim, não quer dizer que a sua família política não tenha bons resultados, mas ele não é uma pessoa que inspire nada. Da parte do SPD, também os dois candidatos que se perfilam são bastante vulneráveis, e tudo indica que os alemães preferirão o Sr. Timmermans, que hoje é vice-presidente da Comissão Europeia, que tem muitas vulnerabilidades, designadamente tudo que não fez no combate à corrupção, no combate pelo Estado de Direito, por exemplo, o caso da Hungria, há muito tempo que ele podia e devia ter agido contra a Hungria. É claro que isso não aconteceu porque o PPE protegeu o Sr. Orbán, mas ele até nem era do PPE e era vice-presidente da Comissão Europeia, tinha podido ter a iniciativa. Não aconteceu. Portanto, há muitas vulnerabilidades. Eu suponho que é exatamente nesse cálculo que a Sra. Merkel se perfila, quer para presidente da Comissão, havia indicações que os alemães teriam percebido que esta seria a sua oportunidade de ser presidente da Comissão, quer para presidente do Conselho. Ana Gomes, gostava de ver Angela Merkel como presidente da Comissão Europeia? Eu devo dizer que eu acho que a Sra. Merkel tem muitos aspectos positivos, mas acho que tem um aspecto particularmente negativo, que não é só as hesitações e a indefinição, é que ela não percebeu que a questão central é, de facto, completar a União Económica e Monetária. E por via dos interesses mercantilistas alemães, acabou por prevalecer, quer nas visões das políticas austeritárias que tão impacto tão negativo tiveram. Eu lembro-me ainda recentemente, ela, quando esteve da última vez em Portugal, depois os amigos meus alemães ligados a ela vieram-me dizer que ela tinha ficado de cabelos em pé quando tinha percebido que os chineses hoje controlavam empresas estratégicas e setores estratégicos do nosso país. Mas isso foi proporcionado pelas políticas austeritárias que ela própria impôs, que ela e o seu partido e a Alemanha impôs, inclusivamente quando chamaram a China para vir participar nos bailouts, não é, europeus. Hoje ela dá-se conta disso, é uma pessoa honesta e dá-se conta dos erros, mas ainda não corrigiu. Ainda recentemente Habermas, o grande filósofo Jürgen Habermas alemão, dizia: mas qual é o tupete, a lata dos alemães continuar a pensar que podem ir buscar apoios europeus dos seus parceiros europeus para questões em que precisam desse apoio, desde a gestão das migrações, às questões da luta contra o terrorismo, etc., quando o essencial, que é o completar a União Económica e Monetária, portanto, a resolver o problema do euro e da sustentabilidade do euro, e que tem, obviamente, que ver com o crescimento a nível europeu, a convergência económica, isso não foi resolvido, e nem na própria Alemanha, e é por isso que, mesmo com alto crescimento económico na Alemanha, não é? As questões da precariedade dão insegurança aos cidadãos, e é por isso que a extrema-direita subiu, nazi, e hoje quem capitaliza mais é o Partido dos Verdes. Passamos para as eleições intercalares nos Estados Unidos, Ana Gomes, que vão ser já eu acho que tudo vai depender muito disso. São as primeiras da era Trump. O que é que nos podem dizer exatamente os resultados? Bom, em eleições intercalares a regra é que os eleitores americanos, que não costumam ir em massivamente a nenhumas eleições, mas ainda por cima estas, às intercalares, normalmente aproveitam para dar um sinal amarelo aos presidentes. E é por isso que Trump está tão envolvido na campanha e a recorrer à artilharia pesada no pior sentido. E vimos o discurso de ódio, as ameaças, o racismo, as mentiras, os ataques à imprensa, desencadearem nestas últimas 2 semanas ataques de supremacistas brancos, não é? Portanto, a tentativa de ataque a uma igreja afro-americana do Kentucky, no seguimento depois de um atentado a um supermercado, a série de cartas amadilhadas para democratas, o ataque à sinagoga na Pensilvânia, e uma sinagoga que dava apoio a refugiados, e esse sendo um dos elementos invocado pelo supremacista branco que desencadeou esse ataque. E hoje, agora, atenção, na fronteira com o México, com o Trump a mandar 15 mil militares. Tivemos neste jornal há pouco a oportunidade mais do que os Estados Unidos têm no Afeganistão e no Iraque. Portanto, tudo isto é com o objetivo de não perder a Casa dos Representantes, que de facto
poderia passar e poderá passar para o controle dos democratas, de manter a maioria no Senado, onde há 1/3 e mais 2 lugares vão a votos, e também de manter uma maioria de governadores e ganhar os lugares de governadores que estão em causa. E é particularmente interessante olhar para a Geórgia, onde pode acontecer, pela primeira vez, uma mulher democrata e afro-americana ganha a campanha. É evidente que o ambiente está terrível. Não é por acaso que Obama tem estado empenhado também na campanha e o objetivo é fazer com que jovens e mulheres votem e votem massivamente para compensar todos aqueles eleitores que estão aliados e que foram afastados até por vários esquemas, que eles chamam os recortes das circunscrições, o gerrymandering, evitando que as pessoas votem. Há vários estados que isso acontece. Do meu ponto de vista, é aqui que tudo pode mudar, porque é evidente que se os democratas ganharem a Casa dos Representantes, então as investigações a Trump das suas ligações com a Rússia vão ir por diante, as próprias questões relacionadas com a declaração de impostos de Trump vão naturalmente ser conhecidas. O que é que isto vai dar? Num primeiro momento pode até implicar mais conflitualidade e não apenas nos Estados Unidos. Haverá uma tendência de uma corrida para a frente e sabemos que Trump não só está a incendiar o Médio Oriente, não é por acaso que ele acabou vai retomar as sanções ao Irão e isso tem obviamente grandes repercussões para a Europa, é também uma forma de atacar os interesses europeus, como entretanto se já reagiu a nível europeu, não sei até que ponto, de forma muito consequente, e a própria relação com a China, onde a guerra poderá não ser só comercial, mas poderá avançar para outras áreas, designadamente ao nível das novas tecnologias essenciais para o controle de setores críticos de funcionamento das sociedades democráticas. Aguardemos. Na próxima semana, a Ana Gomes já fará naturalmente uma leitura mais precisa sobre o que aconteceu na próxima semana nos Estados Unidos. Muito obrigada, Ana Gomes, por ter estado novamente neste Jornal do Domingo, que fica por aqui.